Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um ótimo dia. No programa de hoje nós vamos falar das mudanças sobre vacinação contra a febre aftosa. Vamos falar da Rússia, que garante os contratos de entrega de fertilizantes. E vamos falar também do mercado do boi gordo, que continua preocupando os pecuaristas. Os preços estão mais para baixo do que para a firmeza. E você vai ver também como estão as exportações de carne bovina. E vamos falar da BRF, que iniciou um novo capítulo de sua história com a mais recente mudança no Conselho de Administração. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre vacinação contra a febre aftosa. Essa informação nós já demos no último programa, mas como ela é de relevância para o setor produtivo, você vai ver que algumas alterações foram realizadas. Este ano, as mudanças são justamente para equacionar a demanda de vacinas contra a febre aftosa. Com o cronograma previsto de produção da indústria, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, após discussão com os serviços veterinários estaduais do Bloco 4, do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa, definiu por inverter a estratégia de vacinação em 2022 para 10 unidades da federação. Desta forma, a primeira etapa a ser realizada em maio será destinada aos bovinos e bubalinos até 24 meses, enquanto a segunda etapa, em novembro, para todo o rebanho. A inversão na estratégia de vacinação será válida aos estados da Bahia, Espírito Santo, que já utiliza essa estratégia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Distrito Federal, que compõem o Bloco 4. Esses estados totalizam aproximadamente 61,3 milhões de bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses, que deverão ser imunizados no mês de maio de 2022. O estado do Espírito Santo, como nós já dissemos, já usa essa estratégia, que agora é ampliada aos demais 10 estados do Bloco 4 no presente ano. O objetivo é garantir a oferta oportuna de vacinas nas etapas de 2022 para manter os índices vacinais satisfatórios e manter a imunidade do rebanho brasileiro, evitando prejuízos à certificação de país livre com vacinação do Brasil. E agora eu vou comentar sobre a Rússia, que garante os contratos de entrega de fertilizantes. Em meio a uma crise mundial no fornecimento de fertilizantes, a Rússia anuncia que planeja continuar estabelecendo cotas para as exportações, pelo menos por mais um ano. A informação ela foi confirmada por uma autoridade russa agora na semana passada, conforme informação divulgada pela agência de notícias Reuters. As limitações de vendas externas de fertilizantes afetariam os produtores rurais mundiais durante o próximo plantio de grãos de inverno, previsto para este outono de 2022 e durante o próximo plantio de grãos na primavera de 2023, conforme a situação dos russos. Além da disponibilidade de sementes, a chave para o sucesso da campanha de semeadura é a disponibilidade de fertilizantes minerais, nas quantidades certas e a preços acessíveis. Pelo menos foi o que disse a primeira-ministra russa, Victoria Abranchenko. Ela disse isso nas redes sociais. E agora você vai ver que o mercado do boi gordo, ele continua preocupando. Os preços estão mais para baixo do que para a firmeza. O mercado do boi gordo, ele registrou preços estáveis agora no último dia da semana passada, ou seja, na última sexta-feira, dia 8.
Segundo a consultoria Safras e Mercado, o ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade deste movimento no curto prazo, em linha com o avanço da oferta em grande parte do país, permitindo uma posição muito confortável das escalas de abate. O segundo trimestre é o período do ano em que haverá maior oferta de animais terminados. É o momento do auge da safra de boi gordo. O cenário dos frigoríficos exportadores também aponta para pressão de queda no curto prazo, em um ambiente pautado por um real ainda valorizado, somado às recentes incertezas em relação ao comportamento da China na importação de carne bovina. E para complicar mais ainda a situação, a Administração Geral das Alfândegas da China suspendeu as importações de 2 unidades brasileiras de carne bovina e de um produtor de carne de frango, de acordo com o comunicado em seu site. As suspensões, elas durarão uma semana e entraram em vigor a partir do último dia 8 de abril. Pelo menos foi o que apontou essa agência chinesa, sem dar uma razão para a mudança. A proibição diz respeito a uma unidade de carne bovina da JBS em Goiás, uma unidade de carne bovina da Marfrig, lá no Mato Grosso, e uma unidade de frango em São Paulo, de propriedade de Zanqueta, que não está na lista da China. E agora vamos falar das exportações de carne bovina, cujo mercado está aquecido. Puxado pela China, a exportação de carne bovina brasileira cresceu 33% em volume no primeiro trimestre de 2022, de acordo com dados da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo. E no período, o gigante asiático importou 275 mil toneladas, o que representa 50,4% das 545 mil toneladas de carne bovina exportadas pelo Brasil. Em março, o Brasil exportou 203.400 toneladas de carne bovina, volume recorde para o mês. A receita também foi recorde de 1,124 bilhões de dólares. Na comparação com o mês do mesmo mês do ano passado, o volume de exportação cresceu 28% e a receita aumentou 57%. Além do crescimento das exportações, os preços médios dos produtos subiram de 4.400 dólares para 5.300 dólares. E a China continua liderando as importações com um total de 188 mil toneladas nos 3 primeiros meses do ano. Na segunda posição vem os Estados Unidos, com 69.700 toneladas. O Egito está em terceiro lugar, com um acumulado de 47.700 toneladas. No total, são 96 países que ampliaram as suas importações no primeiro trimestre do ano, enquanto que 41 reduziram as suas compras. E agora vamos falar mais um pouquinho do mercado chinês. O mercado chinês está comprador de muito milho, principalmente dos americanos. Foi a maior aquisição do produto norte-americano desde maio de 2021. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, foram ao todo 1.084.000 toneladas de milho lá dos Estados Unidos. O acordo ocorre enquanto as remessas da Ucrânia, a quarta maior exportadora de milho, são limitadas devido à guerra. A China também tem sido um grande comprador de milho ucraniano. E os combates que também afetam o plantio da primavera criaram incertezas sobre a confiabilidade do fornecedor. O USDA disse que o acordo era para 676 mil toneladas na temporada de comercialização 2021-2022, que termina em 31 de agosto, e para 408 mil toneladas em 2022-2023. O USDA estimou na semana passada que os agricultores dos Estados Unidos planejam reduzir as plantações de milho nesta primavera, apesar da forte demanda global com altos preços de insumos como combustível e fertilizantes, limitando os lucros.
E agora vamos falar da BRF. BRF é a Sadia e Perdigão, que juntas criaram a BRF. E agora a empresa anunciou um novo capítulo de sua história, com a mais recente mudança no Conselho de Administração. Segundo o BTG Pactual, no início da semana passada, a Marfrig, que detém 33% de participação na BRF, passou a assumir o colegiado, com o fundador Marcos Molina sendo eleito presidente do Conselho e obtendo a aprovação de toda a chapa proposta. Sérgio Rial, que é o atual presidente do Conselho do Santander Brasil, foi eleito vice-presidente. A eleição da chapa ocorreu após a Marfrig e o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, a Previ, segundo o maior acionista da BRF, chegarem a um acordo. Aldo Luiz Mendes, ex-diretor do Banco Central, foi incorporado à chapa da Marfrig e o sistema de voto múltiplo, originalmente requisitado pelo Previ, não foi adotado. Pela leitura do BTG, o acordo mostra um alinhamento maior entre os dois maiores acionistas da BRF, o que é positivo. Além disso, a mudança no comando do Conselho também pode dar à Marfrig o direito de consolidar o balanço patrimonial da BRF, apesar da fatia de apenas 33% detida na companhia. Agora que a Marfrig não será mais um investidor apenas passivo, algo que sempre acreditava que aconteceria, a questão é quão profundas serão as mudanças na BRF. E agora vamos falar mais um pouquinho sobre um levantamento que saiu agora da consultoria Safras e Mercado, que, produzido a pedido da CNN, aponta que o milho e a soja atingiram o maior preço dos últimos 10 anos neste mês de março. O primeiro chegou a $7,64 no dia 11, enquanto o segundo, a soja, atingiu $17,05 no dia 1º. O trigo ainda bateu o recorde histórico, segundo Safras e Mercado. De janeiro a março deste ano, o preço médio dessas mercadorias apresentou uma alta significativa. O trigo teve o maior aumento, 49,5% no período. Já o milho registrou um crescimento de 22,7% e a soja uma variação de 20%. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o mundo islâmico, sobre o Ramadã. E vamos falar sobre o mais importante evento religioso do Islã e também sobre produção e acesso aos alimentos saudáveis. Nós voltamos já, é um minuto só. Domingo, 8h15 da manhã, tem SBT Esportes. Seu celular está travando a sua vida? A promoção Celular em Dobro da 99,5 vai sortear 2 smartphones Samsung A32 com tela enorme, câmera de altíssima qualidade e memória gigante. E o melhor, um é seu e o outro também. Um celular para você e outro para você fazer o que quiser. Fique ligado na sua rádio e saiba como participar. Promoção Celular em Dobro na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento, aqui tem qualidade e economia. Eletrosom, preço é o mínimo que a gente faz. Cartão Bretas, um mundo de vantagens para você. Faça já o seu. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria,
Seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. E aí, tudo bem? Como andam as compras no supermercado? Já deu para perceber o preço do tomate? Nunca esteve tão alto. Se eu comprava 1 quilo, agora eu compro 2, 3 tomates só. Os preços cada dia sobem mais, né? E qual a sua bronca? Qual o seu problema aí no seu bairro ou na sua cidade? Mande pra gente a sua participação, porque aqui problema mostrado é problema resolvido. Jornal do Meio-Dia agora é mais cedo. Começa às 11h30 da manhã. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre o mundo islâmico, sobre o Ramadã, que é o mais importante evento religioso do Islã. No momento em que se inicia o Ramadã, o 9º mês do calendário islâmico, que em 2022 ocorre no começo de abril até o início de maio, a avicultura brasileira vê crescer significativamente a representação do mercado de produtos halal. Halal, em português, significa permitido. Entre os destinos de exportação de carne de frango do Brasil, de acordo com a análise da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. E de acordo com a BPA, o Brasil atualmente é o maior exportador de carne de frango halal do planeta. Exportou 1.915.000 toneladas de carne de frango para o mercado islâmico em 2021, quase a metade de toda a exportação brasileira do setor, que foi de 4,6 milhões de toneladas no ano passado. No primeiro bimestre de 2022, o volume de carne de frango halal já aumentou 5,1% em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando 310 mil toneladas. As vendas de produtos para as 58 nações importadoras de carne de frango halal no Brasil geraram em 2021 quase 3 bilhões de dólares em divisas, número que deve crescer agora este ano de 2022. Já que as exportações para os destinos registraram receita no bimestre de 509 milhões de dólares, número 25% superior ao alcançado nos 2 primeiros meses de 2021. Entre estas 58 nações, os Emirados Árabes Unidos são, desde 2020, o principal destino. E no mês passado, março, o país assumiu a liderança entre os destinos das exportações brasileiras de carne de frango, superando, inclusive, a China. E agora eu vou conversar com José Valdir Misderovski. O José Valdir, ele é geógrafo, é professor e ele também tem um projeto num assentamento no município de Palmeiras de Goiás, um assentamento muito interessante, e nós vamos falar sobre produção e acesso de alimentos saudáveis. José Valdir, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, e eu tenho certeza absoluta que esse é um tema muito interessante e que envolve não só o estado de Goiás aqui, mas envolve o Brasil e envolve o mundo, que são produtos saudáveis. Haja vista que hoje nós estamos aí com um problema seríssimo de matérias-primas, principalmente para o plantio agora da próxima safra. Isso não ocorre só aqui no Brasil, isso está em nível mundial devido a essa guerra que está tendo ali, ninguém sabe quando aquilo vai terminar. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Muito obrigado pela sua presença. E nós vamos discutir um tema muito interessante: produção e acesso aos alimentos saudáveis. É um grande nicho de mercado? Deixa eu iniciar agradecendo aqui o convite e a oportunidade de poder compartilhar desse momento e poder dialogar com quem acompanha esse programa, que com certeza são muitas pessoas que têm como referencial aí o seu programa para acompanhar
a conjuntura do mercado, o destino da agricultura, esses temas aí que são em pauta no dia a dia. Em relação a essa questão, é muito importante também a gente destacar que nós estamos vivendo um momento, aliás, de um bom tempo, vem aparecendo um debate sobre a necessidade de repensar a questão dos alimentos. Tanto se repensar significa na produção como no consumo. Esse modelo, digamos assim, baseado no agroquímico, que vem a partir da Segunda Guerra Mundial, com a Revolução Verde, ela tem dado sinais de esgotamento, em todo sentido, do ponto de vista do esgotamento por conta das consequências da alteração no meio ambiente, no solo, na contaminação das águas, na destruição da floresta e da biodiversidade. Então, há um problema sério do ponto de vista da base da produção, que é da contaminação, do comprometimento, do esgotamento desses bens ou recursos naturais. Por outro lado, os alimentos que são produzidos com base nesse pacote agroquímico têm trazido muitas preocupações em relação à saúde. Tem muitos cientistas que têm alertado que, ao consumir esses alimentos, nós estamos criando graves problemas de saúde humana. Porque a gente sabe que a nossa saúde depende da boca, da nossa alimentação, em grande parte, Claro, com outros cuidados, mas a alimentação é fundamental para a nossa saúde. E ao ingerirmos substâncias químicas tóxicas, nós acabamos causando muitos problemas de saúde. Então, a partir desse problema, dessa constatação, começa a discutir o que fazer. E nesse o que fazer, vem ganhando muito força essa ideia de mudar a base da produção, saindo desse pacote agroquímico para uma produção de alimento saudável, ou alimento limpo, como alguns dizem, orgânico ou agroecologia. Há vários conceitos, mas no fundo são alimentos que são produzidos de forma que não utiliza desses insumos e desses químicos. Então, isso acaba sendo uma grande oportunidade também para muitos agricultores, que começam a ver nessa perspectiva do alimento saudável uma forma de viabilidade econômica para ele poder permanecer no campo e também acaba sendo uma oportunidade para o consumidor. Então, eu sempre falo, o alimento saudável tem que combinar consumo com produção, produção com consumo. Tem que ter um equilíbrio, Sem equilíbrio, se a balança pender mais para um lado do que para o outro, alguém está perdendo muito e alguém está ganhando muito. Exato. Então, é preciso que haja esse equilíbrio. E até nós conversávamos nos bastidores dizendo o seguinte, infelizmente, os ucranianos estão pagando um preço muito alto. E essa guerra, essa pandemia que veio aí, e essa nova onda dessa pandemia, o Ômicron, está fazendo muita gente repensar enfim, virar uma página e tentar um modelo diferente. Tanto é que, nesses últimos 3 a 5 anos, os produtos biológicos teve assim um crescimento assustador, inimaginável. Ninguém imaginava que fosse acontecer o que está acontecendo. E agora veio a preocupação de fertilizante, porque só se produz com fertilizante. Tudo bem, o solo às vezes não tem tudo aquilo que a planta precisa e é preciso. Só que tem um pequeno detalhe nisso aí tudo. O nosso solo, vamos falar do Brasil em si, o nosso solo está ficando doente e ele precisa recuperar. Já tem regiões que o solo já está na UTI. Quer dizer, devido ao grande uso de produtos químicos, e é claro, é a mesma coisa que você começar a beber remédio, chega uma hora o seu fígado estoura e você vai para o espaço, Então, existe um modelo realmente que é o biológico, que são produtos orgânicos, e que eu tenho certeza absoluta que, com o passar do tempo, isso aí vai tomando um novo rumo. Quer dizer, podemos não mudar o mundo todo nesse processo, mas uma boa parte vai ser mudada sim. E já tem um grande nicho de mercado e, basicamente, quem produz vende basicamente quase tudo, Muito bem. É mais ou menos isso, Acho que é importante a gente destacar isso, de que a agricultura, em termos de existência, tem uma história de aproximadamente 10 mil anos de existência da agricultura.
Esse pacote agroquímico, como introdução na agricultura, ele é do século passado, meados do século passado, com a Revolução Verde, que isso tornou-se uma prática na agricultura. Bom, então, ou seja, são poucos anos do tempo da existência da agricultura que foi utilizado e que foi o suficiente para mostrar que se nós seguirmos esse caminho, assim como você já bem mencionou, se nós seguirmos nessa toada, nós iremos destruir o solo. Segundo alguns dados, dizem que em 50, 60 anos, nós inviabilizamos mais ou menos 30% dos solos agricultáveis do planeta por conta que foi exaurido por conta da incidência, da quantidade de químicos e de venenos utilizados. Então, você imagine, num ritmo desses, mais 40, 50 anos. Então, nós estamos vivendo um momento que precisamos repensar nossas práticas. E eu acho que uma das questões fundamentais é de que a agricultura, que foi um grande... nós caímos numa armadilha que a agricultura brasileira ficou dependente tanto do mercado quanto dos insumos, né? E agora qualquer problema que desconcerta em outros lugares, em outras regiões do planeta, afeta diretamente aqui. Então, é um momento, é oportuno para a gente pensar como é que a gente pode desenvolver uma agricultura localizada, que seja uma agricultura responsável e que possa viabilizar tanto economicamente os agricultores, né, que querem produzir. Ninguém gosta de produzir à base de veneno. Às vezes ele não tem outra alternativa. A partir do momento que ele tiver uma alternativa, ele sai desse pacote e poderá, então, ao mesmo tempo, se viabilizar economicamente e, ao mesmo tempo, proporcionar para o consumidor. Que eu lhe pergunto, se a gente tivéssemos aqui na mesa 2 tomates, um orgânico e outro produzido à base do agroquímico. Com certeza absoluta. Qual é você quereria, né? Com certeza absoluta, o orgânico é bem mais feinho do que o outro, só que a gente ia no outro porque a gente sabe que ele vai fazer benefício para a saúde e não trazer problemas. Mas olha, então esse que é o desafio, de como a gente massifica essas experiências, como é que a gente aumenta essas possibilidades. Agora, com esse exemplo dessa guerra aí, infelizmente, como eu disse, muita gente está pagando com a vida essa transformação que nós estamos vivendo, e já tem muita gente já que está alerta. E nós já sabemos que tem grandes produtores de soja e de milho produzindo biologicamente e obtendo um valor do seu produto muito maior do que o normal, né? O tradicional. E a gente vai desconstruindo o mito de que não é possível produzir sem esse pacote. É possível produzir, sim. E é possível aumentar a produtividade, inclusive. Sim. Que isso que é importante é destacar. E o agricultor ter renda, porque hoje, nessa dependência desse pacote, os agricultores estão totalmente inviabilizados economicamente por conta do alto preço dos insumos, né? Eu acredito que vai ter uma mudança muito rápida nisso aí. Eu sou um ser humano cheio de esperança. Eu também sou. Eu acho que a agricultura, como diz, é a base de uma sociedade. Se nós tivermos uma agricultura responsável, sustentável, nós vamos construir uma sociedade mais saudável. E é isso que nós precisamos. Então, a questão do tema do alimento saudável, ele unifica os dois polos, o agricultor que produz e o consumidor. Bom, eu conversei aqui com o senhor José Valdir Misnerovski. Ele é de Palmeiras e Goiás, do assentamento Canudos, que tem um projeto, vamos dizer assim, de alimentos saudáveis. Senhor José Valdir, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu quero trazê-lo mais vezes, porque tem muita coisa boa para a gente falar, ok? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e deixo o convite, inclusive, para alguém que tiver interesse em conhecer a nossa experiência lá de agroecologia que nós estamos desenvolvendo lá no assentamento. Sejam todos convidados e que possamos seguir refletindo e construindo caminhos alternativos e saudáveis para todos. Obrigado. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: se as pessoas soubessem quanto trabalhei para atingir a maestria, não pareceria tão maravilhoso. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.